O secretário Tairone, que teve e tem uma função muito especial na resolução do problema do pagamento dos dativos, fez um belo resumo do que aconteceu de janeiro deste ano para dezembro deste ano. É um ano praticamente de trabalho, de esforço, tanto da ordem quanto do governo do Estado. Mas eu faço questão de narrar a vocês, talvez com um pouco mais de detalhe, tudo que se passou. Eu caminhei praticamente 50 mil quilômetros, senhor governador, pelo interior do estado, durante a campanha para a presidência da ordem, e aonde eu pisava, a primeira pergunta sempre era, inclusive em senador Canedo, que eu vejo os colegas de senador Canedo aqui presentes: se o senhor for presidente da OAB, o que o senhor vai fazer com o HD? Isso é um drama, um problema, eu tenho tanto para receber desde não sei que ano. E eu tomei isso como um compromisso pessoal meu. E em janeiro, assim que tomei posse, eu decidi que seria absolutamente prioritário para o presidente da ordem cuidar desse assunto pessoalmente. Logo em fevereiro, março, fiz uma reunião com o Dr. Henrique Tiburcio, ainda secretário de governo, e essa reunião foi importantíssima para darmos um passo inicial para mudar a primeira lei, para viabilizar que a Segov, então, assumisse a competência para tratar dos assuntos de OHD. E lembro-me bem que, após essa reunião com o doutor Henrique, tive uma reunião com o doutor Henrique e o governador Marconi, em que o governador me garantiu que essa era uma prioridade do governo, resolver o problema dos UHDs. E hoje nós chegamos aqui com o cumprimento dessa promessa. Então, nós tivemos a primeira lei, que alterou a competência da análise dos UHDs para a Secretaria de Governo, que facilitou muito todo o processo. Tivemos o decreto do senhor governador, o decreto 8675 de junho, em que se destinou 2% dos emolumentos cartorários para um fundo especial, que é o fundo do pagamento dos dativos. E eu faço questão, senhor governador, de mencionar esse decreto de Vossa Excelência, porque foi através desse decreto que se resolveu o grande problema de UHD, que é a fonte de custeio. A partir do momento que nós definimos a fonte de custeio, temos um fundo exclusivo para pagar uma unidade de honorários dativos, nós resolvemos o problema, que é justamente a continuidade dos pagamentos e não um pagamento vez ou outra dos atrasados. Depois, em novembro, nós tivemos um esforço muito grande do secretário Tairone, a Lei 19.474 da Assembleia, que regulamenta o fundo e definitivamente lhe dá autonomia financeira, orçamentária, contábil, dando segurança jurídica de que essa questão da advocacia em Goiás será resolvida. Tinha eu o compromisso do senhor governador de transferir para o fundo o valor de 10 milhões para pagar os atrasados. Esse compromisso do governador foi honrado por intermédio da senhora secretária da Fazenda, com quem também tivemos várias reuniões, inclusive na semana passada, com o Aldair presente, e nós tivemos um depósito de 6 milhões e mais 4 milhões em janeiro, totalizando 4 milhões, mais os valores que o fundo já recolhe, de modo que o que nós estamos anunciando hoje aqui, senhoras e senhores, não é um pagamento esporádico que visa apenas e tão somente resgatar o passivo do que o Estado deve com a Advocacia Dativa de Goiás. Não, nós estamos definitivamente anunciando a resolução deste problema, porque a cada mês o fundo será alimentado pelo percentual dos emolumentos e nós faremos os pagamentos de acordo com aquilo que a lei determina. Nosso sonho, quando eu digo nosso, é da OAB e do governo. Minha conversa com o secretário Tairone: transitada em julgado a sentença, expedida a certidão de unidade de honorários dativos, nós queremos pagar em até 60 dias, como a nova lei exige e determina. Esse trabalho foi um trabalho incessante, podem ter certeza, que foi necessário, primeiro, muita vontade política para que isso acontecesse. Eu agradeço ao governador do estado por ter honrado este compromisso com a advocacia, agradeço ao secretário Tairone por estar na linha de frente junto comigo, fazendo as movimentações necessárias para que isso desse certo. Mas é importante dizer também, e aqui vai, entre aspas, um desabafo,
que eu, presidente da OAB, fui muito pressionado, senhor governador, para dar solução a essa questão de modo ou outro. Muitos colegas queriam judicializar a questão, queriam partir para o embate, e eu, desde o início, sempre acreditei no diálogo. Sempre acreditei que instituições sérias, respeitadas, têm condição de construir soluções para problemas que parecem até às vezes insolúveis, mediante uma conversa republicana, impessoal, de igual para igual entre as instituições. E nesse diálogo eu acreditei desde o início. E suportei essa pressão sempre dizendo: confio no governo do Estado, que honrará o compromisso com a advocacia. E hoje eu tenho a satisfação de vir aqui perante a advocacia de Goiás dizer, senhor governador, que o diálogo sempre é melhor do que a força, o diálogo sempre é melhor do que o enfrentamento. Aliás, talvez seja essa uma oportunidade para que reflitamos se não é disso que o nosso país está precisando. Mais diálogo, a boa política, a política respeitosa, republicana, a política que busca construir. Estamos num momento do país em que as pessoas estão levando todas as suas discussões para o Poder Judiciário, colocando nas mãos dos juízes as decisões que pertencem ao campo da política. Não a baixa política, a do toma lá da cá, essas nós repugnamos. Mas a política séria, elevada, que busca construir soluções, ela dá certo. Esse evento de hoje é o melhor exemplo disso. Com o diálogo entre OAB e governo do Estado, nós podemos construir uma solução definitiva para a advocacia dativa em Goiás. Por isso, eu faço questão aqui de cumprimentar o senhor governador, agradecê-lo pela deferência com a ordem, de respeitar a ordem como a maior instituição da sociedade civil, com 85 anos, no nosso caso, doutor Henrique, de excelentes serviços prestados para a sociedade goiana. E aqui vai mais um, porque quando nós falamos em pagar honorários dativos, nós não estamos falando apenas de um pleito corporativo, de forma alguma. Valorizar a advocacia dativa é valorizar a cidadania, é dar acesso à justiça a milhares de cidadãos de baixa renda que passam agora a ter advogados competentes para tutelar os seus direitos em juízo. E quando nós falamos que é defender a cidadania, é defender a democracia e, mais do que isso, o Estado democrático de direito. Oxalá o nosso país consiga sair do buraco que se encontra mediante soluções republicanas como essas que nós estamos oferecendo à advocacia de Goiás hoje. Obrigado pela presença de todos e parabéns à advocacia de Goiás pela conquista.